Olá, amigos, companheiros queridos do Centro Espírita Ibirajara. Vamos mais uma vez rogando ao Mestre Jesus a inspiração para mais essas reflexões em torno do seu Evangelho, em torno dos seus ensinamentos que tanto nos confortam e orientam. Nesse momento, cabe-nos pensar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho, no item 18, em que vamos conhecer a percepção dos espíritos a respeito do bem e o mal sofrer. O item começa assim, né? Esse item, na verdade, foi ditado por Lacordaire, pelo espírito Lacordaire, e ele começa assim: Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Ah, mas poucos sofrem bem. E aí a gente começa a pensar, né, que realmente o que é falar de o bem e o mal sofrer? Porque é como ele mesmo começa colocando. Todos nós temos experiências desafiadoras na existência. Estejamos em situação econômica mais avantajada, estejamos com mais dificuldades financeiras, tenhamos uma família muito grande, tenhamos ausência de família, tudo representa para a gente algum motivo de aflição. Então, como é que diz Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. Então, nesse sentido, não precisaria nem Jesus dizer isso, porque somos todos aflitos, estamos todos nessa existência de provas, expiações, né? No planeta que vivemos, sabemos que a existência é cheia delas. Então todos teremos o reino dos céus, já que todos temos aflições. E aí que Lacordaire começa a chamar a nossa atenção de que nem todos sofrem bem. Bom, eu acho que talvez seja importante a gente fazer uma pequena, mas fundamental distinção entre duas palavras que a gente usa meio que uma no lugar da outra, porque a gente está entendendo ali que elas têm um significado parecido, que é dor e sofrimento. Quando a gente fala ai que dor ou ai que sofrimento, a gente está normalmente se referindo à mesma coisa. Entretanto, é fundamental que pensemos um pouco sobre o que é dor e o que é sofrimento. Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, que eu não canso de comentar, né? É um livro cujo título é Plenitude, e quando a gente abre o índice todo é sobre sofrimento. Então, assim, é muito importante, né? Muito interessante que a gente pense, porque espírito evoluído não dá ponto sem nó. Então, todas as palavras são cuidadosamente escolhidas e contêm ali um ensinamento. Então, assim, essa coisa quando a gente vê plenitude, a gente vai sempre na busca dessa plenitude. E aí o livro é sobre sofrimento. Então, quem sabe é através desse caminho que seja mais rápido a gente alcançar essa tal plenitude que a gente sonha. Mas, enfim, Joana, já no capítulo 1, ela coloca que a dor não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Então, a dor não é uma punição. E aí já é uma quebra de paradigma para muitos de nós que, tantas vezes, quando abraçamos o conceito da reencarnação, ainda olhamos para esse conceito com aquele hábito mental de interpretar a vida como sendo a punição divina para as nossas falhas do passado. É fundamental que a gente já expane esse conceito, porque temos essa tendência, a própria mitologia, né, todas as mitologias
sempre apresentam aquele Deus vingador que vai impingir a sua vontade e a sua punição a todos os filhos que não fizerem de acordo com a sua vontade. A gente sabe que as mitologias, elas são representativas daquilo que existe no inconsciente daquele povo. Então, todos nós trazemos essa noção, muitas vezes reforçada pelas religiões antigamente, de que tudo o que nós passamos é porque o Deus vingativo, o Deus severo, está ali pronto a nos punir. Quando nós abraçamos a doutrina espírita, nós falamos do Deus justo, bom, amoroso, Pai, e mostramos que a reencarnação traz para nós dores nesse momento que são às vezes oriundas dos eventos passados, de existências anteriores. Só que a gente sempre olha para isso com aquela, ainda diante desse conceito do tipo, se eu não agir corretamente na outra existência, então agora eu estou sendo punida por esse erro. Isso, se nós realmente pararmos para pensar, não se coaduna com a imagem do Deus justo e bom. Porque se nós, está lá no Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes por Deus, como é que esse Deus que nos cria simples e ignorante, sabendo que nós vamos traçar, por ele mesmo definido, né, um projeto de crescimento através de aprendizados, como que ele vai achar que se a gente errar em alguma coisa nesse momento, a gente tem que ser punido por isso? Faz sentido isso para a gente? Né? Isso qualquer pai, qualquer mãe, qualquer professor sabe que num processo de aprendizado, se aquele aluno está tendo, ou aquele filho, está tendo a intenção de acertar, aquele erro a gente vai usar para mostrar para ele por que aquilo não funcionou, por que outro caminho seria mais produtivo. Mas a gente não o pune porque errou naquele processo de aprendizado. Se nós humanos já temos essa percepção, que dirá Deus em toda a sua grandeza? Então, quando nós falamos que as dores que temos nessa existência podem vir de encarnações anteriores, é porque em encarnações anteriores nós falhamos no aprendizado de algo que agora nos é dado a oportunidade de reviver aquelas experiências ou aquele conceito, aquele aspecto, aquela área em que ainda não dominamos plenamente, para que nós possamos aprender a partir dali. Então, é por isso que Joana diz que a dor não é uma punição, ela é um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. E aí, mais para frente, ela vai dizer que o sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma. O sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estarão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais características do seu estágio espiritual. Então, o que a mentora está nos dizendo aqui? Que a dor, ela é um excelente mecanismo da vida, para que possamos, como eu disse, ter uma nova oportunidade de aprender aquilo que não fomos capazes de dominar completamente em existências anteriores. Agora, o sofrimento, ele é uma doença da alma, porque é a alma que não compreende aquela dor como uma experiência de aprendizado. Se nós olharmos para isso como uma punição divina, nós vamos sempre estar sofrendo, porque é aquela coisa do ai, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Ou eu vou olhar para isso como eu realmente não valho nada, eu não consigo aprender, eu não consigo ter essa virtude, então eu preciso sofrer. Ou eu fui muito mal em outra encarnação, então agora eu mereço esta punição. E com isso, a gente transforma aquela excelente oportunidade de aprendizado numa oportunidade de lamentação.
Numa oportunidade de aprendizado, a gente olha aquilo como um desafio. A gente agarra e vê o que pode aprender e produzir a partir dali. Numa instância de lamentação, eu vou apenas ficar remoendo aquele desafio, aquela dor como um sofrimento. Então percebem como assim a gente usa dor e sofrimento, né, significando a mesma coisa, mas uma instância dessa situação é o desafio que nos aparece para que tentemos aprender alguma coisa com aquela situação. Outra é o nosso olhar para aquilo que nos está acontecendo. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar que dor é o desafio, sofrimento é a gente não abraçar esse desafio como uma oportunidade de aprendizado, é continuar vendo isso como uma punição, como uma inferioridade, como uma situação em que nós merecemos ficar ali só lamentando e sofrendo. No livro A Gênese, não, aliás, não é essa parte não é na Gênese, não. É no comentário de Kardec da pergunta 933 do Livro dos Espíritos, tem um pedacinho em que ele diz assim: o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas desse mundo. Eu vou pulando, só pegando algumas frases, tá? Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança ao se afligir pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Então vejam, Kardec chama a atenção de que o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas materiais. Que se ele se elevar acima do círculo estreito desta vida, se elevar o seu pensamento ao infinito que é o seu destino. Então, é a gente parar e pensar: eu sou infeliz porque eu ainda olho para as coisas que me acontecem nessa vida com uma visão dessa vida. É preciso que abracemos de coração o conceito que temos intelectualmente da imortalidade do espírito. Se nós somos espíritos imortais e o nosso destino é o infinito dos tempos, né, que Deus nos criou simples e ignorantes, mas perfectíveis, para que possamos ir nos elevando como individualidades. Se eu miro neste final, neste objetivo, eu encaro este momento atual como uma etapa, um passo nesse alcance desse infinito para o qual eu fui criado. Então, isso faz toda a diferença, porque aí, se eu realmente tenho uma postura de imortalidade, eu não olho para isso agora com aquela característica daquele sofrimento. Eu posso olhar como uma dor. Não vai ser, não, a gente não está dizendo, né, que vai ser facinho e que é mamão com açúcar, né? Não, é desafio. Mas a nossa postura diante desse desafio é que faz com que a gente não sofra. Quer dizer, não é não sentir a dor, é não sofrer dentro daquele conceito que a gente está trabalhando. O Viktor Frankl, que é um médico, né, psicólogo, que desenvolveu uma linha psicológica da logoterapia, ele foi prisioneiro de um campo de concentração e ele resistiu a todos aqueles momentos em que ele achava que ele ia morrer, todo aquele holocausto, né, que a gente já conhece, todos aqueles dramas, mas Viktor Frankl sobreviveu. E ele chama a atenção, existe um livro dele que chama Em Busca de Sentido, que ele chama a atenção de que ele investigou, né, ele ficou refletindo
Por que alguns conseguiam sobreviver a todas aquelas condições subhumanas a que eles foram submetidos e outros não? Né? E aí ele diz que tem um pedacinho em que ele diz assim: o ser humano está pronto até a sofrer, sob a condição, é claro, de que o seu sofrimento tenha um sentido. É preciso deixar perfeitamente claro que o sofrimento não é de modo algum necessário para encontrar sentido. Insisto apenas que o sentido é possível mesmo a despeito do sofrimento. Então, vamos lá de novo, né? Ele diz que a principal preocupação da pessoa não é obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Então, com isso, o ser humano está pronto até a sofrer, sobre a condição de que o sofrimento tenha um sentido. Olha que lindo, né? Isso vem ao encontro daquele conceito do Evangelho que a gente sabe de que Deus não dá o fardo mais pesado do que o ombro. Então, estamos prontos até a sofrer, quer dizer, ou seja, no sentido de passar pelas dores. Mas a gente só não vai realmente sucumbir à dor e deixar que ela vire simplesmente um sofrimento se a gente vir um sentido para aquilo. Então, o Viktor Frankl dizia que aqueles que tinham um sentido existencial conseguiram sobreviver por toda aquela dor que estavam passando. Aqueles que não viam mais sentido na sua existência, aqueles é que sucumbiam, é que tinham situações mais complicadas. E olha que a doutrina espírita, com a doutrina, com o princípio da reencarnação, com o conceito da nossa imortalidade, com a filosofia de que somos criados simples e ignorantes e traçamos o nosso próprio caminho em direção à perfeição relativa que nos está destinada, com isso a gente dá muito sentido à nossa existência. Porque então não é só sofrer para ser punido, não é só sofrer porque Deus é vingativo, não é só sofrer porque tá todo mundo aqui no mesmo barco, então é todo mundo para sofrer mesmo. Não. Com isso nós temos um sentido do porquê estamos vivenciando aquela dor, aquele desafio. Então, a gente começa a entender por que o Lacordaire, né, ele fala que não são todos aqueles que sofrem, né, que, como é que ele fala? Peraí. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, mas poucos sofrem bem. Aqui o sofrer é no sentido de encarar a dor, né? Aquela que eu falei que a gente usa os dois conceitos semelhantes. Então, quando ele diz que nem todo mundo sofre bem, é porque passar pela dor lamentando, passar pela dor sentando e chorando, isso não é sofrer bem. E não era desses aflitos que Jesus queria dizer que o reino dos céus lhes pertence. Porque aí vamos a essa outra parte, né? O que é ter o reino dos céus? Hoje nós sabemos que o reino dos céus não é uma instância, um local onde estaremos. O reino dos céus é essa sensação de plenitude interior. É a certeza de que estamos apoiados por toda uma rede de espíritos amigos, dentro das leis divinas, nós estamos nesse grande sistema e que nos cabe realizar aquilo que precisamos realizar para aprender e progredir. Isso nos dá aquela paz interior que é o reino dos céus. Então, ou seja, não é porque eu tenho um desafio, eu sento e choro, estou sofrendo com aquele desafio, que eu tenho o reino dos céus. Por quê? Porque eu não tenho a tranquilidade interior a partir dessa minha postura de sentar e chorar com o desafio que me está proposto. Agora, se eu tenho o desafio, e aí eu estou aflito, né, no sentido de que há ali uma situação que eu preciso contornar,
Mas se eu olho para isso com sentido, com o esforço do que eu preciso realizar nesse aprendizado, com isso eu estou em paz interior, porque eu estou conectado à rede divina do que precisa ser feito. Ou seja, eu estou em plena comunhão com a vida. A vida é para ser vivida com essa postura de aprendizado. É isso que no próprio livro Plenitude, né, Joana de Ângeles diz que ela cunha uma expressão que ela chama de resignação dinâmica. Isso é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Qual é a causa? A causa é a gente não saber fazer. A causa é o nosso desconhecimento. A causa é a ausência ainda daquela virtude que precisamos ter. E aí, ou seja, se a gente remove essa causa, esse desconhecimento, a gente tem uma atitude corajosa de encarar o desafio, de decidir que vai aprender, que vai fazer melhor dessa vez aquilo que a gente em outra encarnação não conseguiu fazer. Isso representa avançado passo para a solução do problema. Né? Então, ou seja, se nós temos um desafio, nós olhamos para aquele desafio com um sentido e com um esforço de melhor realizá-lo, o que a gente consegue? A gente consegue o primeiro passo para a solução do problema. E é isso que ela chama de resignação dinâmica ou resignação ativa. Por quê? Um problema que muitas vezes nós vemos entre aqueles que são adeptos do conceito da reencarnação é de achar que, eu entendi, eu não aprendi em outras encarnações, então eu preciso agora reviver essa situação porque eu preciso reaprender. E aí, o que me cabe, então, é aceitar. Resignação. Eu tenho que me resignar porque eu estou passando por aquilo que eu mereço. Gente, isso é o disfarce daquela história da punição divina. Né? Por quê? É importante que a gente entenda que resignar-se, olhar para isso do passado como um reflexo do hoje, quer dizer, olhar para o hoje como sendo um reflexo do passado, e a gente diz assim, eu tenho que aturar isso. Eu não estou aprendendo, eu não estou realizando nada. Se eu estou só esperando aquela dor passar, qual é o sentido que eu estou dando a ela? Então, a gente falar de resignação como aturar uma dor é falso. É inútil no sentido de que estamos precisando reforçar a ideia de que a dor ou desafio é para aprender. Acho que eu já falei isso pelo menos umas 25 vezes, né? Assim, mas é porque eu acho que esse é o conceito principal que a gente precisa encarar. No livro O Homem Integral, Joana de Anjos, lá no capítulo 8, ela diz assim: ao homem, né, é imposto o trabalho de condicionar a mente à necessidade de harmonia. Então a gente é o tal do reino dos céus dentro de nós. Então a nossa mente precisa estar de acordo com essa harmonia maior. A nossa mente precisa ter essa aceitação do problema, mas o esforço de identificar o que eu preciso aprender a partir dali. Aí ela diz, né, recorrendo à meditação em torno das finalidades altruísticas da vida, disciplinando a vontade, ou seja, não é sentar e chorar, é a vontade de ir lá e ter o esforço de realizar, exercitando a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados. Então, assim, de novo, a resignação, isso aqui parece, né, a resignação. Eu estou com tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados. Só que ela precisa ser aquela resignação ativa.
É a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados, dando a eles sentido. É a pergunta que a gente precisa fazer em todos os instantes em que formos visitados por alguma dor. O que essa situação quer me ensinar? Por que que, né, muitas vezes uma mesma situação é simples para outro e tão difícil para alguns? Por que que a gente às vezes olha e diz, mas está sofrendo por tão pouco? Porque a nossa experiência é a de já ter aprendido, já ter passado por aquilo ali, talvez. Aquele outro está naquele momento de aprender aquilo que talvez para nós já seja mais tranquilo. Mas então, essa tranquilidade diante desses acontecimentos tem que vir acompanhada desse esforço de entender o que aquela situação quer nos ensinar. Ela diz, né, então, exercitar a tranquilidade, olha que ela coloca, né? Exercício é uma coisa desafiadora, é preciso que a gente pratique. Tem aquela frase que eu acho que a maioria já sabe que eu amo, aquela frase de Emmanuel que diz que toda virtude foi um dia disciplina. Então, é muito importante que a gente se exercite nessa característica de olhar para o desafio não como punição, não como sofrimento, como uma dor sim, porque é desafiadora, mas que tem um sentido e que o meu primeiro passo é descobrir o que aquela situação quer me ensinar. Ela fala, né, a tranquilidade das ocorrências denominadas tragédias, das quais pode retirar excelentes resultados para o comportamento e a autorrealização. Ou seja, a autorrealização é a nossa realização interior dentro daquele objetivo divino para o qual fomos criados. Isso é a gente se autorrealizar, ou seja, é realizar aquele propósito do vir a ser. O que o infinito nos reserva? É sempre progresso. Então é a gente abraçar este conceito na certeza de que, como eu comentei anteriormente, na medida em que estamos a isso conectado, estamos ligados a toda essa rede criada por Deus que se chama vida. Então lá a gente começa a entender que Lacordaire quando diz, né, nem todos os que sofrem na Terra sofrem bem, é porque muitos dos que sofrem estão sentados chorando, estão esperando a dor passar, porque aprenderam que é preciso ser resignado. Isso não é sofrer bem. E vejam que isso não tem nada a ver com buscar novo sofrimento. Buscar sofrer para dizer que está sofrendo e isso causa evolução? Não. Vamos usar a nossa energia em identificar o que precisamos aprender com aquelas dores que nos chegam naturalmente. Nós não precisamos buscar nada, porque nesse estágio evolutivo que nós estamos, os desafios certamente nos chegarão. E mais, Emmanuel também tem uma frase em que ele coloca que quando a nossa vida estiver muito serena, muito tranquila, que a gente abre o olho. Ele não fala assim, né? Ele fala mais bonito, mas é nesse sentido de que o que eu estou deixando de enxergar? Porque num mundo de provas e expiações, a nossa existência ela vai ser lotada de, entre aspas, dores, porque estamos no início do processo de aprendizado. Então, muitos serão ainda os desafios. Então, se eu acho que eu não estou tendo desafios, então é porque talvez eu esteja perdendo alguma oportunidade de espontaneamente ir ao encontro de um aprendizado sem precisar esperar que aquele aprendizado me caia na cabeça, né, e que vire aquela dor. Mas aí Lacordaire, inclusive, faz a comparação nesse trecho com o militar que não é mandado para a frente de batalha. O que ele quer dizer com isso? Aquele militar que de fato está imbuído dessa postura de militar, digamos assim, ele sabe que o que ele tem que fazer é a luta. É claro que aqui é uma imagem
é uma metáfora, né, que ele tá fazendo. Não está defendendo que todo mundo tenha que ir para a batalha física, mas se a gente entende que a gente encarna para aprender, eu tenho mais é que querer ir para essa batalha de aprendizado, né? E para mim, para o militar só faz sentido isso. Então, assim, o sentido da minha existência é buscar vencer todos esses desafios. Então, Lacordaire termina assim: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, ou seja, se nós encararmos os desafios, né, com aquela garra de que eles me trarão um resultado positivo, eu passo a, de fato, vivenciar o reino de Deus dentro de mim. Então aí eu estou bem-aventurado, porque eu estou, apesar de estar aflito, apesar de estar com aquela dor, eu estou me beneficiando desse processo e, portanto, eu estou em paz. E depois desse desafio, depois desse trabalho, depois desse labor, virá o repouso. Ou seja, virá aquela sensação da conquista realizada. E aí, nesse processo, é que eu estarei vivendo o bem sofrer. Que Jesus então nos abençoe os propósitos de sermos melhores.